Boa tarde, alunos do sexto ano, que é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências referente à nossa segunda-feira, dia 17 de agosto. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, é revisando seres unicelulares, pluricelulares, eucariontes, procariontes, anaeróbios, aeróbios, certo? Iniciando o estudo de coordenação do nosso organismo humano, ok? Então, para início de conversa, aqui eu apresento para vocês essa primeira imagem, né? A célula, que eu citei nas aulas anteriores. A importância da célula, os componentes da célula, a célula animal, a célula vegetal. Então, só reforçando, né, que nós sabemos que as células, elas são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, ou seja, todo organismo vivo, com exceção dos vírus, possuem células. Então, essas células, elas podem estar unidas, né, formando um organismo, ou se apresentarem individualizadas, formando aí um ser constituído, no caso, por uma única célula, ok? Então, nós temos os organismos unicelulares, né? Então, os organismos unicelulares, apresento aqui para vocês, são aqueles que possuem corpo formado por uma única célula. Então, em razão da simplicidade desses seres, acredita-se que os primeiros organismos vivos que surgiram no planeta eram unicelulares. Seres unicelulares são autossuficientes e conseguem manter todas as suas atividades, como locomoção e alimentação, sem precisar de outra célula. Então, no que diz respeito à reprodução, ok? Esta pode ser assexuada, né? Como ocorre em grande parte das bactérias, ou sexuada, ok, turma? Como pode ocorrer em alguns protozoários, que são exemplos, né? Então, organismos unicelulares podem ser ainda procariontes ou eucariontes, certo? Que é uma outra característica. Então, no caso aí, deixando bem claro para vocês, que nos procariontes, né, abordando aí as bactérias e as cianobactérias, não é possível observar o material genético, ok? Em um núcleo verdadeiro. Já nos eucariontes, observa-se a presença de núcleo delimitado por uma membrana chamada carioteca, ok? Então, como exemplo de organismos unicelulares, podemos citar as bactérias, os protozoários, algumas espécies de algas e algumas espécies também de fungos, certo, turma? E assim, organismos pluricelulares ou multicelulares, não é? Então, os organismos pluricelulares ou multicelulares também é conhecido aí como pluri, né? Porque possuem várias células, uma quantidade de células bem maior. Então, as células no corpo desses organismos são bem mais complexas e atuam de maneira conjunta para garantir o quê? A sobrevivência de um ser, de uma espécie. Então, nos organismos multicelulares ou pluricelulares, as células, elas podem estar organizadas em tecidos, porque um conjunto de células, elas formam tecido, que em seguida formam os órgãos, que em seguida, esse conjunto de órgãos, eles formam um sistema, aliás, os sistemas, né? Que por fim, no caso aí, formam o corpo da espécie, né? O organismo. Então, entretanto, vale destacar e ressaltar para vocês, né, que algumas espécies não apresentam tecidos verdadeiros e que as células apresentam relativa independência, como é o caso dos poríferos. Então, a reprodução, turma,
dos organismos multicelulares ou pluricelulares, assim como dos unicelulares, pode ser assexuada ou sexuada. Pode acontecer aí a reprodução, vou dizer para vocês, como exemplo de reprodução, deixando bem claro, a reprodução assexuada, né? Que ocorre nos seres pluricelulares. Nós podemos citar a fragmentação, certo? A estrobilização, no caso, eu posso citar a questão do brotamento da sexuada, porque não da paternogênese, porque não há a junção do gameta masculino com o gameta feminino. No caso da reprodução sexuada, ocorre a junção do gameta masculino com o gameta feminino. E observa-se nos pluricelulares ou multicelulares um ciclo de vida, né, com estágios que vai de nascimento, crescimento, maturação sexual, reprodução e morte, fases, etapas de vida, né? Então, como exemplo de organismos multicelulares, eu posso citar algumas espécies, né? No caso aí, algas ou algumas espécies de fungos, plantas, animais, tá certo? E levando em consideração também, não podemos deixar passar despercebido, que todo ser vivo, ele realiza algum tipo de respiração, né? Para manter-se vivo. Alguns dependem do oxigênio para sobreviver. E por isso, eles são chamados aí de seres aeróbios. Outros já não precisam do O2, do oxigênio, né, para respirar, e são chamados de seres anaeróbios, ok? Então, um tipo de respiração anaeróbia muito comum é a fermentação, em que bactérias e fungos, deixando bem claro para vocês, por exemplo, utilizam a glicose para a produção de energia, né, na ausência desse O2, na ausência de oxigênio, certo? E deixando bem claro aqui, ó, para vocês, a diferença entre seres aeróbios e entre seres anaeróbios, né? Então, seres aeróbios são os seres vivos que utilizam o O2 para conseguir energia, plantas e animais. Seres anaeróbios são os seres que não usam o O2 para conseguir energia, bactérias e fungos, ok? Só revisando o que eu acabei de... reforçando também o que eu acabei de citar para vocês. E com relação à coordenação do organismo humano, né? Então aqui eu vou deixar bem claro que nós podemos perceber aqui alguns sistemas, né? O sistema esquelético, sistema muscular, certo? O sistema sanguíneo, o sistema nervoso, tá bom? E assim por diante. E levando em consideração que a coordenação, no caso aí, do organismo humano, deixando bem claro para vocês que o corpo ele realiza funções muito diversificadas, né? Como movimentos, leitura, crescimento, respiração, digestão de alimentos, envia nutrientes por meio do sangue, no caso aí a remoção também de resíduos do sangue pelos rins para fazer a limpeza, né, no caso. Então, muitas dessas atividades são conscientes, outras são realizadas de forma involuntária, inconsciente, né, e automática. Então, o problema é que todas essas funções, elas devem, né, poder ser realizadas simultaneamente. Para que isso seja possível, turma, é necessário a atuação do sistema de coordenação, que asseguram aí, deixando bem claro para vocês, a realização de todas as tarefas de modo correto e no tempo, certo? Preciso mesmo. Então, esses sistemas, eles são responsáveis pela coordenação nervosa e pela coordenação também hormonal, ok? Então,
sobre a coordenação do organismo humano, eu vou deixar bem claro somente essa parte que eu citei agora. E nas próximas aulas, nós iremos estudar os órgãos dos sentidos, iremos estudar, né, o sistema nervoso, a importância desse sistema, né, quais são as células que o compõem, tá bom? Então, quero deixar aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádva. Espero ter contribuído com seu aprendizado e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos e bons estudos, turma!